Boa noite, shalom, shalom para todos. Muito feliz de estar aqui na mesa e a gente está no podcast número 198. Uau. Isso significa que daqui um podcast. Eita. Vamos ter mais um. Mais um normal. E o seguinte é o festivo. Vai ser bem diferente. A gente vai estar com todos que já participaram da mesa, né? Todo mundo da unidade, né? Todo mundo da igreja. Então vai estar o pastor Vinícius, o pastor Osano, o pastor Isaac, Aquino. A gente tem que trazer à memória todo mundo que já participou, né? E a gente vai estar num ambiente diferente, ao vivo, respondendo perguntas ao vivo. Não vai ter tema. Responderemos perguntas ao vivo. Pode ser a sua. Vamos falar o seu nome, de onde você é, qual a sua pergunta e vamos responder. Vamos fazer uma rodada lá de respostas de pergunta, né? Não, cada um de nós vai responder. Acho até que vai rolar um churrasquinho. Não. Ao vivo. Eita! Não, tem que ter um sorteio aqui. Tem que ter um sorteio. Sorteio, Vamos pensar em alguma coisa bem legal para ser sorteado. Posso sortear uma balança minha. Não, explicando, é porque o Jonas faz coleção de balança. Depois eu faço um story para mostrar. Lá na sala dele, no gabinete, tem uma parede que é só a balança bem antiga, balança de medir mesmo, né? Então, aí eu mostro para vocês. Então, mais uma vez, boa noite. E você que já chegou, está chegando, deixa o seu like, compartilha. E também não deixa de entrar na área de membros, porque, olha, tem tantos cursos, são muitos, não dá nem para enumerar de tantos cursos que são. São mais de 10 cursos para você, para te ajudar, para você aprofundar, amadurecer e entender melhor a palavra de Deus. Hoje, antes de falar com a mesa, eu quero dizer que o tema é quebra de maldição. Vamos lá, boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira, Aquino, pastor Jonas. Boa que noite, alegria boa estar noite. sempre com vocês aqui. Boa noite. Boa noite para todos também. E um comentário interessante. Essa semana recebi a mensagem de uma pessoa muito especial, né? Dizendo o seguinte, que pela primeira vez ela assistiu um podcast e que ela ficou muito impactada porque nós parecíamos profissionais. Né? Essa palavra me chamou a atenção. Verdade, parecíamos ela profissionais. falou. Vocês trabalham, estão fazendo direitinho, muito bom. Eu falei, tudo é graça de Deus, né? Porque a gente está aqui com o coração aberto para transmitir aquilo que a gente entende ser verdadeiro da parte do Senhor, obviamente confirmando sempre na palavra. Transmitir para vocês, né? Dividir com vocês aquilo que a gente já recebeu da parte do Senhor. Então é muito bom mesmo. Como a Naira falou, 198 podcasts realizado, né? E agora 198 horas. 198 horas de gravação. Bastante coisa, né? Então tem muita informação aí acumulada que dá para preparar muita gente para ir para o céu, viu? Dá para preparar muita gente para ser salva. Porque esse não é um podcast de entrevista, como a gente sempre fala, verdade. Repete, porque às vezes a pessoa entra e fala, por que vocês não chamam convidado? Porque o nosso objetivo é a gente conversar com vocês, é mergulhar na palavra. Não é um podcast sensacionalista, pelo contrário, a gente desmistifica, desconstrói todo e qualquer tipo de sensacionalismo não fundamentado. E vamos dentro da palavra, vamos continuar nessa jornada, né? Verdade. Então, esse assunto, ele é polêmico, né? Polêmico, divide a igreja, divide opiniões, quebra de maldição, divide opiniões. Vou dar o chute inicial. Nos anos 90, inclusive a igreja onde nós estávamos, né? A visão de quebra de maldição era algo bem radical. E eu, assim, depois de anos de amadurecimento no assunto, buscando muito a presença de Deus, nós chegamos em um equilíbrio naquilo que tem que ser, né? Maldição hereditária existe?
não existe? O que é que tem que ser feito a respeito? E eu vou lançar esse assunto aqui na mesa e eu vou responder também com a palavra. Então, vamos lá, pastor Oswaldo, qual é a sua visão em relação à quebra de maldição? Assim, na verdade, assim, queridos, a gente tem vivido isso com as pessoas, né? E a gente tem visto muitos resultados, certo? Então, assim, hoje até tem nomes, foram dados nomes diferentes, né? Como heranças espirituais, né? Legados geracionais, para sair dessa palavra, quebra de maldição, que virou essa coisa, quando você fala... Tem muito descontrole, né? Traz esse descontrole. Mas eu entendo que tudo aquilo que é feito em Deus, com muito equilíbrio, a gente obtém um resultado muito bom. E nós temos resultados maravilhosos, com pessoas que viviam debaixo de maldições, ou, como é que eu vou dizer, heranças familiares, espirituais, e depois que elas entenderam, debaixo da palavra de Deus, que Jesus Cristo realmente já quebrou, já desligou essas maldições, elas passam a viver um novo tempo e uma nova história. Eu tenho visto isso. Aliás, todos nós aqui na unidade, nós temos visto isso, e isso é muito, muito nítido. A mudança, o antes e o depois, ele é muito rápido, né, pastora? Eu entendo que tudo que a gente aprende novo da parte de Deus precisa ser aprimorado. Sim. Então, assim como cura interior, que hoje a gente está na fase de gestão da emoção. Restauração, né? Emocional. Exatamente, restauração emocional. Assim também maldição. A gente vai amadurecendo. Quando vê a luz, nós precisávamos, obviamente, deixar o tema ser trabalhado, mas a gente não pode ignorar. Assim como libertação, né? Tem pessoas que podem ser libertas no momento Y da vida dela, porque enxergou, conheceu a palavra, assim como pessoas no culto podem ser libertas ali, verdade, simplesmente porque, né, ontem, por exemplo, nós conhecemos um casal, só a futura esposa, né, que ela vivia debaixo de uma seita muito pesada, né, demoníaca, e ela foi num encontro com Deus e embora fosse um encontro de criança, ela voltou de lá liberta, sem ninguém impor as mãos sobre ela, sem ninguém fazer absolutamente nada. Ela chegou em casa, pegou tudo aquilo que ela tinha, desfez. Conheceu a verdade, né? Exato, e no entanto ela foi liberta, porque ontem ela comentou com a gente o seguinte: eu sei que eu tenho uma sensibilidade fora do normal, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então, eu fiquei impactado com isso. E uma sede absurda. Não foi num encontro de adultos, foi num encontro de criança. Eu falei, Deus, tu és Deus, tu faz a coisa... Mas a gente não pode ignorar que existem pessoas que precisam de um trabalho, de um tratamento... mais profundo. Acompanhamento, né? Mais profundo. Então, vou mandar na palavra, né? Por que não? Quem que falou de maldição? Então, eu citei, deixei pela metade... lá por volta dos anos 90, quando esse assunto surgiu no meio da igreja, começou a ter muito descontrole. Então, que tipo de descontrole? Aí as pessoas diziam que era necessário fazer uma quebra de maldição e essa quebra de maldição durava horas e horas e horas. A pessoa ia renunciando, acho que umas 10 gerações, né? Aí ela tinha uma lista, ela tinha que falar que ela renunciava a isso, e a lista que ela mesma deu dos problemas da família dela, só que eu renuncio isso na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração, e aquilo durava horas. Eu sempre achei isso muito esquisito, durar horas, ir de geração após geração. A gente sabe que tem a palavra que diz de espíritos familiares. O que é espírito familiar? Bom, o diabo ele tem um exército, mas ele não é onisciente. Então, ele se organiza bem. Isso. E, como um bom estrategista, ele observa você. Então, ele coloca olha, esses demônios vão ficar responsáveis por atuar na família do Osano, na família do Jonas e da Naira, do Aquino, e eles se organizam. É isso que é espíritos familiares. Eles conhecem, inteira, né? Conhecem por observação, conhecem qual é o ponto fraco, ataca. É a Bíblia que fala, não sou eu. É a Bíblia que fala de espíritos familiares. Espíritos familiares são demônios. E demônios que atuam
dessa forma, porque é uma estratégia de guerra. Agora, aí Deus fala em Deuteronômio 30, tem a bênção e tem a maldição. Você escolhe a bênção, a vida, porque você tem que escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, escolha a bênção. E aí ele diz o que é maldição. Maldição é você desobedecer, quebrar princípios. Aí você está sem a proteção de Deus. Isso é tão lógico, tão simples. Né? Deuteronômio 28, aí a gente vai para Deuteronômio. Deixa claro, né? Deixa claro. Tem uma lista linda e maravilhosa de bênçãos. Se tem uma condição. Se eu amo a Deus, se eu ando em santidade, obedeço a Deus, os céus estão abertos, as bênçãos vêm e me alcançam, os inimigos vêm por um caminho e por 7 eles têm que sair. Então, há uma bênção de Deus nas minhas mãos. Eu concordo com você, mas a questão é que nós somos extremamente frágeis, sensíveis e descontrolados. O ser humano é isso. Então, por mais que você quebre alguma coisa, o fato de você poder abrir novas portas, novas janelas de maldição é muito grande. Mas eu acho, dentro dessa fragilidade, existe uma comodidade. Então, é muito mais cômodo eu pegar a lista de bênçãos de Deuteronômio 28, ao invés de ler que existe uma condição, se você obedecer, eu pego esse texto e começo a ler para a minha vida e fazer uma confissão positiva e declarar: as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida, os céus estão abertos, os inimigos que vêm contra mim por 7 caminhos vão sair. Isso é uma confissão positiva. Vai funcionar? Não vai funcionar, porque você não está obedecendo, você quer o caminho curto. Só declarar vai funcionar. Era isso que estava sendo ensinado. Declare que isso vai funcionar. Aí você vê que a segunda parte de Deuteronômio 28, que é enorme, enorme. Se você não obedecer, então estas são as maldições. A listagem de maldição é loucura, doenças físicas, céus fechados, dificuldade financeira. Vem sobre financeira. as finanças, vem sobre os filhos, sim. Vem sobre a saúde. Tudo. Então, é muito minucioso a lista de maldição. Mas ali está muito claro. Olha, é tão simples. Ande comigo, me obedeça, e você está debaixo da sombra do Altíssimo. Se não anda comigo, está fora da sombra. Para que se torne de fácil compreensão para as pessoas, é o seguinte: hoje nós temos princípios que são adotados para controle e organização da humanidade, que não é diferente. Se você não deixa de pagar seus impostos, se você obedece às leis de trânsito, se você guarda princípios de que você precisa comer, beber e tantas outras coisas, você está legalizado na Terra. Você não tem que se esconder de ninguém nem de nada, né? No reino espiritual é a mesma coisa. Se você, como é que diz a palavra? Logo, Deuteronômio 28 começa como? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, você estará simplesmente guardado. Você não tem que temer diabo, você não tem que temer, entendeu? Setas malignas, porque você está firmado em leis que são ditas pelo Deus Criador de todas as coisas. Então, existe, a gente vai entrar no assunto com mais cuidado, mas eu quero dizer que, e eu acho que o pastor Osano, que trabalha com isso, nessa área, libertação, quebra de maldição, tem muitas pessoas que com problema de caráter e que justifica que é uma maldição, tipo, na minha família tem muitos adultérios, então é uma maldição sobre a minha família. Isso é problema, estou falando primeiro do adultério. Isso é um problema de caráter. A fragilidade da sua família, se você já identifica, você fortaleça o teu relacionamento com Deus, que você não vai ficar suscetível a essa fragilidade que vem de geração após geração. Na minha família tem um problema com vício, com alcoolismo. Ok, então anda com Deus, obedece ao Senhor, porque eu quero ler Gálatas 3,13. E vou passar a palavra aqui para vocês, mas na minha parte, eu quero ler... deixei marcado aqui. Gálatas 3,13, colocando o óculos, senão não funciona.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, sem Cristo, nós somos amaldiçoados, com Cristo, nós somos abençoados. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou de toda maldição. E eu gosto de dar o exemplo que, por exemplo, se o Jonas deixa um carro para mim, e aí eu continuo andando a pé, e as pessoas perguntam, mas eu vi o pastor Jonas dando um carro para você, por que você não está andando com o carro? Não, ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu fiquei tão feliz. Mas e aí? A chave está lá em casa, é meu. Mas por que você não usa? Não, porque... Aí eu começo a voltar na mesma coisa. É maravilhoso, é lindo, foi maravilhoso ele ter me dado, mas eu não uso. O presente que Jesus nos deu na cruz do Calvário é muito grande. É salvação, é redenção, é resgate, e aqui ele levou as enfermidades, ele levou as maldições, ele rasgou o edito de dívida que era contra mim, ele cancelou esses editos de dívida. Tudo isso ele fez por mim, mas eu preciso viver isso, viver Cristo. Então, eu preciso assumir, realmente, na minha família se repete esse problema, mas ele é o resgate. Jesus quebrou essa maldição. Eu assumo a bênção de Deus sobre a minha família, renuncio isto na minha vida e pronto, é isso que você tem que fazer. É como na minha família tinha um problema de suicídio. E foi em várias, meu avô, minha tia, minha irmã, e assim foi. E quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz, eu identifiquei, falei, eu preciso falar, declarar e viver isso. E eu falei, Cristo é a vida da minha família. E eu digo que Cristo colocou um fim a esse ciclo de perdas, de morte, e eu quero obedecer a Cristo, quero andar com Cristo e vou viver a vida, e a minha família não mais vai viver isso em nome de Jesus. Ponto. Entendeu? Eu não precisei ficar fazendo 10 gerações, voltando e renunciando. A questão é que é um ato contínuo. Sim. É um ato contínuo. A nossa vida... Mas você não precisa fazer um ritual. Não precisa fazer um ritual, mas você precisa estar se posicionando diariamente. Em outras palavras, Sim, corrigindo a rota. Porque é muito fácil você perder a rota. Basta uma seta te atingir na mente e você pode reagir de maneira desastrosa, abrindo portas, entendeu? Você tocou num assunto que eu tive depressão profunda, quem me conhece, todo mundo sabe. E a primeira coisa que eu falei quando eu conheci o Jonas, eu falei para ele assim, eu tive depressão profunda e todo mundo pode ficar triste 3 dias. Eu sei qual é a minha fragilidade. Então, se você me vê mais de 24 horas triste, me sacode, fala, você não pode, reage e briga comigo. Não me deixa entrar nesse túnel, não. Oi, porque eu sei. Eu falei... botei lá pra fora. Não, brigar no bom sentido, né? Sai daqui, depressão. Não, sai daqui. Não, para eu reagir. Porque é uma fragilidade. Então, é uma luta. Como o Jonas disse, é uma luta. É uma luta. É que nem uma pessoa que foi alcoólatra. Vai ter sempre essa luta. Ele sabe que ele não pode ter nunca a primeira gota. É isso. A maldição, você sabe qual é a fragilidade da tua família? Então, você vai sempre estar com um olhar atento, vivendo Cristo muito intensamente naquela área, para você não viver a morte. E eu gostaria de o pastor Osano, que trabalha tanto com essa área, pudesse falar. Então, pastora, é libertador e vai abrindo muitas janelas, conforme a senhora vai falando. Inclusive, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás, quando a senhora falou de espíritos familiares, né? Sim. Então, assim, como que isso acontece, né, dentro da sessão, né? Às vezes a pessoa está sendo atendida numa sessão, não da igreja, né, mas em outras seitas, né? E, de repente, alguém manifesta falando na voz daquele ente querido que já morreu, daquela pessoa que já partiu, e a pessoa fica encantada com aquilo, achando que está falando com o seu parente que já partiu. Mas, na verdade, é um espírito familiar, como a senhora falou aí, que ele vai passando de geração em geração e ele vai mapeando a família inteira. Então, em cada uma das gerações seguintes, ele vai se manifestando e vai levando adiante a pessoa debaixo
de um jugo. Quando a gente fala em maldição, assim, aos olhos a maldição é muito ruim, mas, por outro lado, a maldição é como uma febre. Qual é a função da febre? Não é apontar que algo está ruim, que algo está enfermo, que algo está doente. Então, assim, a maldição a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, né? Lá em Apocalipse capítulo 22, né? Aí vai dizer assim, né? Depois que houver o novo céu e a nova terra, ali não haverá mais maldições, né? Então, isso quer dizer que durante todo o tempo. E outra coisa interessante, a maldição, ela só é estancada quando você se curva, se rende a Jesus Cristo. Sim, não adianta você fazer já vimos um ritual, né? Isso, ritual de isso. 3 horas, ficar renunciando de geração em geração. Se você não anda com Deus, não adianta, não vai funcionar. Verdade. A pastora acabou de falar isso aqui, né, sobre Gálatas 3. Né? Jesus já levou, mas se essa pessoa não se rende, então você vai ver que a maldição foi lançada lá em Gênesis, capítulo 3, quando houve a queda, né? E uma das maldições é que a mulher ela daria à luz com dores de parto. Né? Aí alguém vai dizer assim, mas não existe mais maldição. Então, você vai me apontar qual é a mulher que está hoje dando à luz parto normal sem dor. Né? Então, são muitas coisas que a gente vai perceber, à medida que a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai sendo liberto. Então, assim, esse podcast realmente ele é muito libertador. Muito. Só para agregar ao que você está falando, quando Deus disse para Adão que a partir daquele dia ele comeria do suor do seu rosto, ou seja, ele teria que trabalhar, não é que trabalhar seja uma maldição, mas para algumas pessoas é até não, hoje, seria né? suor, esforço sem retorno. Esforço sem retorno. Lá no Éden, ele não precisava se esforçar e tinha muitos frutos. Sem Deus, a nossa vida é muito esforço sem fruto, sem retorno. Então, era nesse caso que estava falando para Adão. Adão, até aqui você estava no bem bom. Agora você vai ter que trabalhar, ralar muito e vai ter... Até hoje é estranho quando você... Vai ter muitas perdas. Quando você vai na palavra e a palavra diz que os pássaros não trabalham, não ajuntam, não semeiam, né? Que essa era a vida que nós teríamos, né? Não é. Isso. Entendeu? Lá em Levítico, capítulo 26, versículo 3, diz assim, ó, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as chuvas. Aí vai falar... igual Deuteronômio 28. Igual Deuteronômio 28. Já o versículo 40, ele vai dizer assim, ó, então confessarão as suas iniquidades e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com o que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Né? Então, assim, a maldição ela está aí, ela é nítida, só que as pessoas estão tão cegas, né? E elas não conseguem... E hoje, muitas denominações dizendo que a maldição já não existe. Né? Jesus já levou, mas aí a gente volta para Gálatas 3. Né? Se a pessoa não se render a Cristo verdadeiramente, não adianta você estar fazendo rituais e mais rituais, renúncias e mais renúncias, porque continua. Então, assim, a lei da... Que aí você vai falar da lei do pecado, né? E a lei porque a quebra de maldição virou quase que um vício. Está dando alguma coisa errada, quero fazer uma quebra de maldição. E não é, está acontecendo alguma coisa errada, vamos orar, vamos, como o Daniel fez, 21 dias na presença de Deus, o céu está fechado, tem alguma coisa errada. Ele confessou o pecado da nação de Israel, e ele buscou a face de Deus, é a receita. E você pode renunciar a algo em relação à tua família? Sim, você pode se levantar como intercessor da sua família e declarar, olha, como eu fiz isso. Eu falei, Deus, através da minha vida, eu aceitei Jesus, a minha irmã foi a primeira, eu fui a segunda. Então, nós duas nos levantamos para declarar a tua bênção, que haverá resgate, haverá salvação sobre a minha casa. É bíblico, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. E a bênção do Senhor é renunciar
renunciar, Senhor, perdoa por todos os pecados da minha família. É claro que você não vai poder paralisar os pecados da família, mas você pode pedir perdão e você abrir uma frestinha para o sol, a luz de Cristo entrar e muitos virem a aceitar Jesus. São duas passagens, assim, pastora, que elas mostram isso, né? No caso é Êxodo, capítulo 20, né? Versículo 5, parte B, que fala da lei da herança. E Ezequiel, capítulo 18, né? Versículo 20, que fala da lei do pecado, né? Então, assim, às vezes a gente mistura a lei do pecado com a lei da herança. Então, Êxodo capítulo 20, ele vai dizer: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, né? E aí, quando você vai falar em iniquidade, né, nesse pecado da iniquidade, é um pecado que é ensinado e que é aprendido dentro de casa e que vai passando na primeira, na segunda, na terceira. Essa semana eu falei com o seu Ivan, né? E ele estava falando da netinha, né? Acho que é a 4ª geração. Então, se essa netinha crescer junto, ela vai aprender as coisas boas e as coisas ruins. Então, existe muita gente vivendo debaixo de iniquidade, debaixo de maldições, porque elas parece que não têm problema nenhum, porque foram aprendidas dentro da família, foram ensinadas pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, e parece que não tem nada a ver. Mas quando você passa a ter esse entendimento, tanto é que Deus está dando até 1000 gerações de misericórdia aí para trazer a bênção no lugar da maldição. É o valor de uma pessoa que se posiciona, o quanto benefício ela pode trazer para uma família toda. Então, 1000 gerações, uma pessoa. É como eu disse, até o momento em que a minha irmã, que foi a primeira que se converteu, a minha família era uma família de tragédias, uma família de grande... Não eram poucas perdas, eram perdas assim absurdas, tanto financeira quanto física mesmo, como eu disse, muita morte. Uma família totalmente destruída. Quando eu digo família, não estou falando só o núcleo, pai, mãe e os meus irmãos. Eu estou falando em geral, a minha família em geral. Mas depois que um se posicionou, que a minha irmã foi a primeira... Quanta diferença eu vejo. E isso é bíblico. Jesus, ele veio, ele se fez maldição para que nós fôssemos livres da maldição, mas existe a condição. Eu repito Deuteronômio 28. Olha o que diz. Se atentamente, não é de qualquer jeito, atentamente, ouvires a voz do Senhor. Eu não sei, como é que eu vou ouvir a voz do Senhor? Lê a palavra. Se atentamente, você quer ouvir a voz do Senhor? Leia os 10 mandamentos. Aí pronto, você vai eliminar um monte de coisa na tua vida. Lendo e vivendo o que está escrito. Olha, eu não estou indo nem para o Novo Testamento, estou indo ainda no Antigo. Isso. Então, leia e obedeça os 10 mandamentos. Você não vai roubar, você não vai adulterar, você vai buscar a Deus de todo o seu coração. É tanta coisa que você vai deixar de fazer. E, olha, vou terminar de ler só esse versículo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, não é só ouvir, não é só ler. Agora, qual é o segundo passo? Depois de ouvir, ler a palavra, guardar. De guardar todos os seus mandamentos. Acabei de falar. Ali o esqueleto está nos 10 mandamentos. E Jesus veio reforçar. Jesus não veio anular os 10 mandamentos. Ele veio reforçar os 10 mandamentos. E aí ele continua. Então, se eu ouvir, se eu guardar os mandamentos que hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aí ele vai e volta a reforçar. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ele está falando de ouvir, guardar, obedecer. Pastora, só quer ver uma coisa? Se eu perguntar aqui, quem quer bênção? Todo mundo. Todo mundo. Mas se eu perguntar quem quer a maldição? Então a bênção não parou e a maldição também não parou. Mas fica a pergunta, como parar essa maldição? Eu até falei em outros nomes mais modernos, né? Heranças familiares, né? Herança do passado que vem passando de geração. Como que você para uma herança? Então, se você tem uma herança,
Se você tem uma herança e se você não quer essa herança, como é que você faz, pastor, para abrir mão dessa herança? O que você tem que fazer nos dias de hoje? Você tem que... Tem um legado, né? Tem uma legalidade que você precisa anular. Você não tem que ir em cartório, registrar um documento para finalizar, mas foi teus pais que deixaram essa herança. E você diz, eu não quero essa herança. Como é que ela vai continuar sendo tua? A não ser que você vá de encontro às leis e você faça um documento e você assine, dizendo, a partir de hoje essa herança não é minha, sabe? Quando você coloca o nome de Jesus, né, pastora? É uma lei espiritual. O poder da quebra é o nome de Jesus. E tem que estar registrado. E o registrado no reino espiritual é quando você fala, essa herança maldita, a partir de hoje ela não me pertence, ainda que Jesus já levou ela na cruz, mas se eu sei que existe isso nas minhas descendências anteriores, e isso vem sendo transferido de geração em geração, eu preciso parar isso. A pastora acabou de falar que uma pessoa pode mudar essa história. E realmente, gente, muda mesmo. Eu sei que vocês estão nos ouvindo aí, eu sei que é um assunto profundo, a gente até protelou em falar desse assunto, porque realmente é um assunto polêmico, mas quando ele é falado com base bíblica, querido, a gente não tem para onde correr. É viver a verdade de Deus e viver fora de toda herança maldita, mas continuar recebendo as bênçãos. São bênçãos e maldições. Deuteronômio falou isso. Sim. Aí é você quem escolhe isso. É você que escolhe bênção e escolhe maldição. Ou você escolhe a bênção e vive, tu e a tua família, ou escolhe a maldição. E você escolhe a maldição quando você não conhece a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós optamos a viver a bênção de Deus e paralisamos a maldição. E olha só, paralisamos a maldição na nossa vida e em toda a nossa descendência. Aliás, o último versículo do Velho Testamento, que é Malaquias, capítulo 4, versículo 6, ele vai falar sobre isso, entendeu? Para que ele não venha e fira a terra com maldição. Entendeu? Então ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Ele quem? O próprio Senhor, porque é a lei dele, é a palavra dele. Então isso é muito, muito profundo. E outra coisa, né, que a gente estava vendo, que a maldição, assim como a bênção não para, a maldição também não para. Então você imagina um pai, uma mãe que continua vivendo a iniquidade, mas que esse filho hoje está nos caminhos do Senhor, e esse pai continua produzindo a herança maldita. Para quem vai essa herança maldita? Se esse filho tem o entendimento da verdade, paralisa. Não vai recair sobre ele nem sobre a sua descendência. Esse é o poder da cruz. O poder da obra de cruz. Gálatas 3 é muito forte. Gálatas 3:13 é muito forte. E nós temos um grande amigo em Israel, que vocês estão cansados de ouvir o nome dele, Eli Bar Davi. E uma vez, quando a gente estava indo para um dos locais onde a gente ensina, ele aproveita o ônibus nesses deslocamentos para fazer algumas observações que são valiosas. Então, eu já sei que ele vai lançar pérolas, né? Eu fico sempre atenta ao que ele vai falar. E ele falou assim de uma forma bem descontraída comigo, ele falou, Naira, bem assim, maldição é uma questão de quantidade. Como? Como assim? Aí ele falou assim, para pensar na bondade de Deus. Aí ele me fez uma pergunta, a chuva é bênção? Sim, é bênção, é necessário. Principalmente, a gente estava falando disso porque tinha acabado de algumas gotinhas de chuva em outubro, as primeiras chuvas. E ele ficou tão feliz, porque aquele ano a seca tinha sido muito violenta. E ele falou, vocês não valorizam. A gente valoriza essa chuvinha aí, bobinha aqui, porque está começando. Então, aí ele falou assim, a chuva, pouca chuva é ruim. Olha ao teu redor. Aí eu vi ao redor, estava tudo muito seco, muito destruído. Ele falou, pouca chuva é maldição. Agora, chuva demais também é maldição. Então, como eu defino bênção, é a medida certa da mão de Deus sobre a nossa vida. Eu achei tão tremendo isso. É verdade, é a medida certa, é Deus no controle da tua vida. Ele que vai colocar todas as medidas certas na tua vida e você não vai ter destruição, nem por falta, nem por excesso, mas a medida certa do céu. Eu achei lindo.
Mas Deuteronômio 28 ainda, no versículo, depois que acaba as bênçãos, o Senhor de proferir quais são as bênçãos, no versículo 15 de Deuteronômio 28, para falar as maldições que vão ser enormes, sabe? Aqui a listagem de maldição é enorme. Ele diz: será, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor, ou seja, se você não estiver obedecendo aos princípios de Deus, e do teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Qual é o meu assunto aqui? Não adianta só você dizer, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas você não viver Cristo. Você só fez, ou você fazer, eu chamo de ritual, um ritual de quebra de maldição de 10 horas, e depois você volta a viver de forma descompromissada. Aí você não ama o teu irmão, você não perdoa, você adultera, você rouba. Roubar não é só tirar o bem da pessoa. Existem vários tipos de roubo, né? Quando eu roubo a confiança da pessoa, quando eu estou trabalhando e eu roubo o meu empregador, porque eu faço coisas que eu sei que é para não fazer e eu faço, eu bato ponto errado, tudo isso é roubo. Então, se eu passo por um ritual de 10 horas de quebra de maldição e não muda a minha vida, querido, é a Bíblia. A maldição vai e te alcança porque você não está em Cristo. Se você está em Cristo, você é a nova criatura. Se você não está em Cristo, você é a velha criatura. E como velha criatura, você vive tudo que você deveria viver sem Cristo. Vocês sabem que eu gosto muito da parte prática, né, da palavra, né? Eu tenho vários exemplos. Por exemplo, eu tive um avô que era uma pessoa muito, muito mal, uma pessoa ruim por natureza e servia às trevas. E o meu pai saiu cedo de casa, lá do interior do Rio, né? E veio para a cidade grande com 17 anos e se converteu. E eu tenho essa comprovação na família do quanto mudou a história da família. Todos os seus irmãos se converteram, todos os seus sobrinhos se converteram e a terceira geração já está se convertendo. Uma pessoa, eram 10 irmãos, né? Todos eles já partiram com Cristo. Agora, tem um outro exemplo bastante que ilustra bem essa questão também de que quando Cristo entra na tua vida, ele paralisa essa cadeia de maldições. Isso. Né? Isso. Foi uma família, né? Um cantor muito famoso no passado, que se converteu com a gente, fizemos o casamento dele, novo e tal, etc. E quando ele perdeu a sua mãe, a sua esposa nos procurou e ela disse assim, aconteceu uma coisa muito estranha, ela tinha sensibilidade. Diz que quando colocaram o caixão no túmulo, a mãe dessa pessoa saiu e veio atrás dela, caminhando em direção a ela. Não é estranho, para mim tem muito real, porque ela tinha a visão aberta, ela viu. E ela disse que ela saiu do cemitério correndo. Que, na verdade, era um demônio. Vamos deixar claro, porque já deve ter um monte de comentário aqui. Vou chegar aqui. Não, vamos mais rápido, porque senão... Era um demônio familiar. Um espírito familiar. Falamos disso. Que passava de geração para geração. Precisa de uma nova casa. Né? Ela não pôde entrar na nova casa, que era o filho. Ela não pôde entrar. Não, o demônio. O demônio. Não põe no feminino, senão daqui a pouco... Eu conheço os comentários. Eu conheço. Não, ainda bem que você corrigiu aí, tá bom. Esse espírito familiar, demoníaco, né? Obviamente que ele sai na figura de alguém. Né? E ela não conseguiu, ou seja, esse espírito familiar não entrou nele porque ele Só mais um era parênteses. convertido. O demônio, ele pode se fazer parecer até mesmo em anjo de luz. Então, ela viu um demônio como se fosse a sogra dele. Pronto. A figura. Ficou claro. Ficou claro. Morto não volta. Vamos lá. Tá? E não, óbvio que era um demônio, porque quando essa pessoa chegou no Rio, nós fizemos um trabalho de libertação nela e esse espírito familiar incorporou nela, mas não foi para o filho.
Entendeu? Então, é fato real, isso é real. Eu vivi essa experiência. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo material. Eu fico Ele tá meio assustado ali, eu também tô, porque assim, a forma que... O Jonas... É o que acontece na realidade, pô. Mas é isso. Se você não está ocupado, se o seu templo não está ocupado com o Senhor, com o Espírito Santo, você está vulnerável. Isso serve para quem não leva Deus a sério. Isso serve para você que está ouvindo, que não leva Deus a sério. O que é levar Deus a sério? É o que está escrito aqui, se atentamente ouvires a minha voz e guardar a minha palavra, né? Então. Se você não, você fica vulnerável a essa continuidade. Lembrando sempre o seguinte, que o que você leu a respeito de herança, de maldição, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, 3ª ou 4ª geração, mas que Deus visita nos filhos até 1000 gerações aquilo que foi bênção, aquilo que é bom. Então, é maravilhoso. Só traduzindo uma coisa. Vamos lá, olha o temperamento. Né? O Jonas é sanguíneo. Então, ele fala... Não, ele fala como que se todos os seguidores entendessem no mesmo nível. Tipo assim, a pessoa conhece a palavra, todo mundo conhece profundamente a palavra e está entendendo que ele está falando de um demônio, não do espírito da sogra. Você né? tem seguidor que gosta muito quando eu falo, né? Entendeu? Muito, claro. Aí eles falam, gente, eu amo quando vocês entram em polêmico, quando você... Não, a gente não está discordando aqui. Eu só estou traduzindo. E aqui o Aquino está de olho regalado, porque o Aquino também conhece haters, conhece os seguidores, sabe? Que tem aqueles que não entendem nada, só entra para criticar, não vai esperar a conclusão do que ele está falando, por isso que eu estou aqui, interferindo. Desculpa, corte, né? Não estou interrompendo, eu estou só colocando um adendo aqui, porque eu sei que tem gente que já vai até sair do podcast falando, olha, o pastor Jonas falou que o morto volta. Misericórdia! Não foi isso que ele falou, tá bom? A senhora falou do capítulo 28 de Deuteronômio. Olha assim o panorama, né? Você focando um versículo no outro, nas bênçãos e nas maldições. Versículo 5, ele vai dizer assim, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O versículo 16, nas maldições, vai dizer assim, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. No versículo 6, ele vai dizer assim, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. É o 6 e o 16. É o lado do avesso. A maldição você deveria viver isso, mas se você não viver, esse é o lado do avesso. Esse aqui é o que você vai viver sem Cristo. Sabe, quando ele coloca a listagem de Deuteronômio 28, ele está só mostrando uma imagem. Se eu estou vivendo, o que está escrito no Salmo 91, se eu estou debaixo do abrigo do Senhor, eu estou debaixo de do manto dele, que está me protegendo da escuridão, da violência, das trevas. Existe uma proteção sobrenatural. A mão de Deus está sobre você quando você lê, guarda e obedece à lei. Aí, quando Deuteronômio 28, ele fala, ao contrário do que está no início, que são as bênçãos, quando as maldições são exatamente usando as mesmas imagens, ao contrário, 99% ele está falando... não lê a partir do versículo 15, tá? Exato, só lê não até gosta. O 14. Aí, só como confissão positiva. Isso. Então, quando você lê e vê que é o inverso ampliado, Isso. Aí você fala... O que Deus está querendo te mostrar isto é o que eu vivo sem Cristo. É desafiador viver sem Cristo. É perigoso viver sem Cristo. Aliás, ele sabe em que momento? Só concluir isso. Conclui, por favor. Sabe em que momento que ele manda? Aqui é Moisés, tá? Moisés está falando o que Josué deve fazer. Não é Moisés. Moisés, aqui é a ordem. Olha, Josué, quando você entrar na terra prometida, você vai para 2 montes que tem ali. Isso. E ali você coloca 6 líderes de tribo em um monte, que é o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, e os outros 6 no Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. O povo fica no vale ouvindo. Ali são 2 montes e o povo no vale. Para dar o eco e aí, também, né? Exatamente. Acústica, aí, os que vão ler a bênção, o povo vai ouvir e dizer amém. Agora, eles vão ouvir o que eles vão viver. A despeito do Jordão ter aberto,
as muralhas de Jericó terem sido derrubadas, a despeito dos gigantes serem vencidos, se eles não me obedecerem, eles vão andar nessa zona perigosa. Então, avisa eles. E aí foi dito as maldições a partir do Monte Ebal. E o povo disse, amém. Nós vamos obedecer, nós vamos viver a bênção. Mas eu pergunto, adiantou aquela, digamos, aquele ritual, vou usar a palavra ritual de propósito, em que eles ficaram ouvindo bênção e maldição, isso mudou a vida deles? Não, trouxe consciência, mas não trouxe obediência. Eles não obedeceram. E o que aconteceu? Eles foram derrotados. Eles viveram a toda parte, inclusive ser espalhado por todos os lados, por todas as nações, que está escrito em Deuteronômio 28. Eles viveram a maldição, porque desobedeceram a Deus, a despeito de terem sido colocados na terra prometida, a despeito de terem ouvido tudo e ter feito o ritual da bênção. Mas é o que trazendo para os dias de hoje. Você se converte, aí você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Aí você vai e passa por uma quebra de maldição, mas você continua vivendo a vida antiga, não vai funcionar nada. Você só não vai... Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você só não vai para o inferno. Isso se você não quebrar os princípios. Agora, se você quebrar os princípios, até isso, sabe? A salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre, que é outro tema bem forte para a gente falar. Também. Agora, a questão da maldição, pastor, provocando mesmo aqui uma pergunta, né? Até para que as pessoas que estão nos assistindo elas possam entender também. Ainda que a família, né, pais, mães, estejam em maldição, mas você já é cristão hoje, né? Você é salvo. Entendeu? Sim. Você tem a bênção de Deus, você é salvo, né? Só não concorda com isso? Ainda que os pais estejam em maldição. Como grandes reis avivalistas surgiram do meio eram filhos de reis que muito terríveis, maus. E eles levaram, este filho se levanta como Ezequias e como outros, se levanta no meio do que era maldição e perdição e diz, não, eu quero obedecer a Deus, eu quero servir a Deus. Ele beneficiou a vida dele, a vida da família dele e a vida da nação. Uma pessoa, voltamos ao mesmo assunto. A obediência, a seriedade de levar a Deus com uma nova vida, a influência foi muito maior do que a influência da maldição. A influência da bênção se torna maior do que a influência da maldição com um posicionamento. Quero ressaltar aqui uma polêmica, porque muita gente pode estar agora pensando, mas isso tudo está no Velho Testamento. Não. Né? Então, eu quero chamar também a tua atenção no sentido de que existem coisas no Velho Testamento que você usa na tua vida, e outras você ignora por ser o Velho Testamento, porque Jesus veio realizar todas as coisas, né? Então, é muito fácil para mim, no caso, dizer eu sou abençoado porque eu entendo uma orientação de Deus a respeito de Israel. Orar por Israel, abençoar Israel, amar Israel, né? É uma coisa que traz bênção para a minha vida. Concorda com isso? Sim. Mas quando é em Levítico que está escrito que não se deve marcar o corpo? Sim. Exatamente. Mas eu não ignoro isso. Aí é outro assunto. É um assunto interessante. Eu tenho muito orgulho santo no sentido de que no nosso início de ministério, a gente batia muito nessas teclas de não tatuar, de não isso, não aquilo. É outro podcast. É outro podcast, eu estou levantando o tema. Porque está um tema polêmico. Concorda? Principalmente essa semana, que está bem polêmico, né? Eu tive vários problemas de lá para cá dentro do ministério com pessoas que se converteram que eram tatuadores, por exemplo, né? Então, é um assunto bastante delicado, delicadíssimo, mas a gente tem que entender que é válido, está dentro do Velho Testamento, é tão válido quanto. As maldições estão escritas no Velho Testamento, assim como as bênçãos. E Jesus está aqui para dizer, para validar tudo isso na minha vida. Jesus, ele disse que ele não veio anular, ele veio cumprir. Então, ele veio cumprir. Exatamente. E Jesus é a palavra. Então, o que está escrito, um dos livros preferidos de Jesus, para ele citar, nem só de pão viverá o homem, e tantas outras citações que ele fez, é Deuteronômio. Então, Jesus é a palavra. Jesus citou Deuteronômio muitas vezes.
quando a gente lê Gálatas 3,13, está se repetindo o assunto bênção e maldição no Novo Testamento. Como disse o pastor Osano, em Apocalipse a gente ainda encontra falando de maldição, e isso é real. E a gente traduz, mais uma vez, de uma forma muito simples. Bênção é estar em Cristo. Maldição é desobedecer a Cristo. Fora de Pronto. Cristo, sim. É desobedecer a palavra. Não adianta só você estar na igreja, é obedecer a palavra. Se atentamente observares, guardares, então sim a bênção virá sobre a sua vida. E Jesus foi muito claro. Olha, guardar o mandamento é o que ele estava falando. Em Provérbios está escrito que Deus, ele odeia são 6 coisas que ele não gosta e a 7ª ele detesta. A 7ª é contenda entre os irmãos. Quantas pessoas estão no meio da igreja e semeia contenda entre os irmãos e acha que não está quebrando o princípio bíblico? Você está pisando no terreno do inimigo, meu querido. Eu falei semana passada, numa conversa, tomando café com o Jonas, eu falei assim, quando Deus me falou que o problema, se Moisés errou ou não, era problema entre Moisés e Deus. Agora, quem ficou leproso não foi Moisés, quem ficou leproso foi quem falou de Moisés, que foi Miriam. Então, cuidado, que com uma roupagem santa e religiosa, você está quebrando um princípio que é a maledicência, que é a fofoca, que é o mexerico, que é a divisão no meio da igreja, sabe, a abominação. Jesus, João capítulo 17, ele faz uma oração para que todos sejam um. E hoje parece que no meio da igreja é para que todos sejam divididos, para que todos tenham um ministério de sucesso, precisa ser dividido para eu andar na carruagem do sucesso do outro. Gente, é um egoísmo, é um estrelismo, é um evangelho progressista, humanista, que está, eu digo que está enjoando o estômago do Senhor Jesus. Essa não é uma palavra minha, enjoar o estômago. É dele. Ele disse que ele vomitaria os mornos. Então, uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, só está na igreja, querido, você está sem vida, você está morno, e está dando enjoo no estômago do Senhor Jesus. Ele diz, cuidado que eu vou te vomitar. Quem está sendo um pouco mais duro não é a pastora Naira, é Jesus. Está escrito. Ele disse, olha, antes você fosse frio, porque se você fosse frio, você não quer nada comigo. Se você é quente, é porque você está apaixonado por mim. Agora, morno, você está ocupando um lugar, dizendo muro, né? Que me ama, e você não está vivendo. É a mesma coisa que um marido que vive com a esposa, estou casado com ela, ou esposa que vive com o marido, estou casado com ele. Está casado, mas não está cumprindo, está olhando, está adulterando, está fazendo. Então, é uma mentira, é uma farsa aquilo que você está vivendo. É a mesma coisa, tem muito cristão que está vivendo uma farsa com Cristo, porque não obedece à lei. Estou sendo forte mesmo. Verdade. Que bênção, gente. Olha, esse assunto não para, né? Não para. E na medida que a gente vai falando, ele vai se estendendo. Então, eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, voltar a esse assunto, né? Nós estamos caminhando para o principalmente lendo os comentários, né? Se vocês têm dúvidas... Verdade. Se você... A gente está rindo dos comentários da hora do morto. Mas principalmente, estou agora falando sério. Como é que é? O outro levantou e foi atrás, né? Saiu do túmulo. Até eu fiquei assim. Cara, é incrível isso, né? Como Esse real, é o sanguíneo. Como é real a questão de demônio familiar. Né? Como passa de geração para geração. Né? Sai levantando e atrás do outro. Então, para aquelas pessoas que normalmente costumam ver morto, são demônios. São demônios. Não é morto, aí, porque a morto Bíblia não diz volta, que né? morto não volta. Bom, vamos lá, queridos. Então, deixa nos comentários o que você gostaria que a gente continuasse a falar. E guarda teu coração, porque só falta mais um podcast, e então será o número 200, que vai ser um momento de festa, de celebração, ao vivo, até mesmo essas tiradas, né, da gente aqui no ao vivo, você vai estar lá e vai falar, e aí, pastor Jonas, faz uma pergunta direta para ele, né? Isso, e ele vai responder. Não. Cada um de nós vai responder a sua pergunta, vamos fazer um sorteio.
e vai ser um dia de muita festa, comemorando o podcast número 200, nós estamos no 198, só falta mais um. Deixa o seu like, compartilha com muitos e venha nos conhecer na área de membros, que tem muitos cursos. Deus te abençoe. Deus abençoe. Até a semana que vem. Até lá. Queridos, Deus os abençoe muito, tá? Até a próxima.